Bom dia, PCA. Nós chegamos hoje juntos a 690 dias fazendo ou participando da Maratona Bíblica. E hoje nós novamente iremos estudar dois salmos. Hoje estaremos estudando um pouco o Salmo 81 e o Salmo 82. O Salmo 81 é um salmo que ele tem uma particularidade, ele tem algo interessante. Ele começa com um hino. Mas a maior parte dele é uma declaração divina onde Deus ele relembra Israel do êxodo e da subsequente apostasia de Israel, mesmo depois de Deus os ter libertado do Egito. Este salmo ele era usado na festa dos tabernáculos, e esta festa apontava justamente para o cuidado de Deus por seu povo durante os anos que vagaram pelo deserto. Nós então podemos dividir este salmo em três partes. A primeira parte, nós vemos que é uma convocação a cantar, e aí vai do versículo 1 até o versículo 5. Nós vemos nessa primeira parte um chamado provavelmente feito pelos homens mesmo, pelos líderes daquela época, um chamado para as pessoas, para o povo de Israel, para o povo de Deus, se unirem em alegria e adoração. A música alegre, tanto com cânticos quanto com instrumentos, deve caracterizar a adoração ao Senhor, como é descrito nos primeiros versículos deste salmo. Esse chamado, ele destinava-se a todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel deveria louvar a Deus por todos os seus benefícios. Mas, dos versículos 6 ao versículo 10, nós já vemos uma segunda parte neste salmo. E aqui é a parte onde Deus ele fala com o povo. É uma convocação de Deus para o povo lembrar aquilo que Deus havia feito por eles. O Senhor, ele no versículo 6, ele lembra o seu povo do livramento sobrenatural que Deus lhes proporcionou enquanto eles estavam como escravos no Egito. No versículo 7, provavelmente na parte A aí, nós vemos Deus lembrar o povo a aliança que ele havia feito no Sinai com este povo, e este povo aceitou. A lógica desta lembrança é a seguinte: uma vez que Deus sempre satisfez as necessidades de Israel, ele promete continuar enchendo sua boca, contanto que a abra em completa confiança, como é descrito no versículo 10. Diante desta bondade toda que Deus nos mostra dos versículos 6 a 10, o que Deus pediu do povo no versículo 9 é simplesmente a lealdade, simplesmente a obediência. E quando nós chegamos nos versículos 11 a 16, nós vamos ver que aqui há uma convocação da parte de Deus para o povo obedecer. Todavia, o povo, mesmo recebendo todos esses benefícios de Deus, como é descrito nos versículos 6 a 10, o povo não foi fiel ao Senhor. O povo não quis ouvir a voz de Deus, como o salmista descreveu no versículo 11. Devido a essa desobediência, Deus os entregou aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos, como está descrito no versículo 12. O seu pecado, o pecado do povo, tornou-se seu maior castigo. E é interessante que lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, Paulo cita quase que uma, vamos dizer assim, podemos dizer até que fosse como se fosse uma paráfrase desse versículo 12. Ele diz o seguinte: Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Os versículos 13 a 16, então, indicam quão diferente a história de Israel poderia ter sido se o povo tivesse obedecido ao Senhor. O versículo 14 nos mostra que se o povo tivesse obedecido, Deus teria rapidamente abatido seus inimigos. Deus teria também sustentado e saciado o povo com o melhor da terra, como nos mostra os versículos finais deste salmo. O contraste entre o que foi e o que poderia ter sido evoca aqui sensações profundas neste texto. A diferença estava toda na questão da obediência. Se o povo fosse obediente a Deus, então este povo, o povo de Israel, teria alcançado vitória e bênçãos em vez de derrota e miséria.
E o mesmo se aplica a nós, meus queridos. A obediência de Deus sempre é imperativo para desfrutarmos de suas bênçãos. E a maior bênção que nós podemos ter em obedecer ao Senhor é termos comunhão com Ele. Mas quando chegamos no Salmo 82, é interessante esses dois salmos juntos, porque olha só, se o salmo anterior, o Salmo 81, Asaf descreveu o Senhor julgando o seu povo durante seus dias de festa, quando chegamos aqui no Salmo 82, nós vamos ver que os juízes do povo de Israel é que são acusados. Um escritor, comentarista deste salmo, Morgan, ele diz que este salmo é um grito por justiça, nascido da percepção de má administração daqueles que estavam em posições de autoridade. Este salmo, primeiramente, anuncia que Deus é o supremo juiz. Se no Salmo 81 nós vamos ver Deus, ele lembrando o povo, ele chamando o povo à obediência, quando chegamos no Salmo 82, nós vamos ver que Deus, ele já está sentenciando aqueles que deveriam ser autoridade, ou aqueles que eram autoridade e liderança no povo de Israel. No versículo 1, nós vamos ver que esse versículo mostra Deus como o juiz dos juízes. E tem uma expressão que se repete no versículo 1 e no versículo 6, que nós temos que dar uma explicada melhor. A expressão no meio dos deuses. Alguns interpretam que são anjos, outros interpretam que são deuses menores, mas a melhor interpretação, principalmente pegando a repetição no versículo 6, é que de fato há uma referência aos juízes do povo de Israel, aqueles que eram autoridade no meio do povo de Israel. A correta interpretação então do versículo 1 é mostrar Deus como um juiz supremo no meio dos governantes e juízes corruptos de Israel. E Deus está no meio deles para repreendê-los e condená-los. Os versículos 2 a versículo 7 do Salmo de número 82 mostra aqui a acusação e a sentença de Deus contra esses homens. O motivo pelo qual os juízes são convocados para a corte é indicado no versículo 2. Este versículo é uma referência a julgar com parcialidade. Esses juízes, eles estavam julgando de forma parcial. E os versículos, então, dos versículos 2 a 4, nós entendemos que Deus, ele repreende os juízes por sua injustiça. Era dever desses juízes proteger os inocentes e castigar os malfeitores. E a lógica do texto vai nos mostrar que eles estavam fazendo o contrário. A acusação de Deus é que os juízes estavam favorecendo homens influentes nos tribunais. As decisões desses juízes eram sempre decisões injustas. Essas autoridades injustas são sentenciadas a cessarem com sua parcialidade e exortadas a julgarem com justiça e defender os oprimidos. É válido lembrar neste momento que Jesus Cristo citou o versículo 6 deste salmo, lá em João capítulo 10, versículos 34 e 36, para justamente mostrar a injustiça dos judeus que queriam apedrejá-lo. Quando chegamos no versículo 8, que é o último versículo deste salmo, nós vamos ver que o salmista termina com um pedido a Deus, verdadeiro juiz das nações. O salmista diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra. O salmista aqui, ele termina este salmo apelando que Deus termine sua obra de juiz supremo e soberano sobre todas as nações. O salmista pede que Deus profira sentença para que a verdadeira justiça possa perdurar. E olha, ler o Salmo 82, queridos, é bastante consolador. Pois nós vivemos em um Brasil cercado de injustiças, onde vemos todos os dias julgamentos parciais, autoridades corruptas e corruptoras. E saber que Deus, ele há de julgar todas essas ações, as ações praticadas de forma injusta por parte dessas autoridades. Queridos, conforta e consola o nosso coração.
Como é bom saber que a justiça dos homens, ela pode falhar, muitas vezes ela falha, mas a justiça de Deus, ela jamais falha, ela nunca falha. É por isso que quando olhamos para o Salmo 81 e o Salmo 82, nós temos que entender que no Salmo 81, Deus ele está lembrando o seu povo, Deus está convocando o povo a obedecer e mostra que por conta da desobediência o povo não desfruta das bênçãos. E o Salmo 82, Deus está justamente confrontando aqueles que deveriam levar o povo a ser exemplo de obediência em aplicação da lei. Deus então, no Salmo 82, dirige a sua sentença para aqueles que deveriam exercer a lei, praticar a lei, não apenas obedecê-la. Os dois salmos então nos mostram, queridos, que o segredo para uma vida abençoada é a obediência a Deus. Obedecer a Deus, viver de acordo com os preceitos do Senhor, é aquilo que Deus espera de nós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos e agradecemos porque a tua palavra é maravilhosa e tem muito a nos ensinar. Rogamos ao Senhor, Pai, do fundo do nosso coração que nos ajude. Nos ajude a lembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude a te louvar por isso. Mas também, Pai Santo, nos ajude a obedecer a tua palavra. Ajude-nos, Pai Santo, a colocar em prática. E se por algum acaso, Pai Santo, o Senhor um dia nos colocar numa posição de autoridade, de liderança, que o Senhor possa nos dar a graça, Pai Santo, de exercê-la de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, de acordo com aquilo que o Senhor nos manda na tua palavra. Nós te pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém.